Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia. Olá, querido ouvinte, olá, bom demais, estamos juntos aqui iniciando mais um episódio do programa incrível, maravilhoso, terças e quintas ao vivo com você, 4 da tarde na programação RTM ao vivo e com você também pelo canal no YouTube, @RTM Brasil. Eu sou Ricardo Santos, comigo aqui Michele Gomes e ele também já está aqui olhando atentamente para o seu celular, confirmando tudo que vai falar, a Bíblia aberta, a Michele já com o seu notebook, com tudo preparado. Oi Michele, boa tarde para você, tudo bem? Oi, Ricardo, boa tarde, pastor, boa tarde, ouvinte que está acompanhando ao vivo mais um episódio do programa Nos Caminhos da Fé. E olha, eu já quero fazer um convite para você que está acompanhando pelo nosso aplicativo, pelo nosso site. Lá no nosso site é possível assistir este programa. Vai lá no site rtmbrasil.org.br, como está na tela. E tem no canto superior direito, Estúdio ao Vivo. A gente também costuma transmitir pelo YouTube. Eu estou recebendo algumas informações, parece que no YouTube a imagem ainda não entrou, mas a gente vai resolver. Estamos com arco-íris ainda no YouTube, vamos resolver esse probleminha técnico, mas você que está acompanhando pelo site, aproveita para participar, porque estamos com série nova, mais um estudo para a gente aprender, e já vou fazendo aqui, a propaganda, porque tem a ver com esse tema, Gênesis, e temos indicação de livros, no plural, para a turma aprender mais sobre o início, né? O livro que abre aí a nossa Bíblia Sagrada, Gênesis, o livro das origens, não é isso, pastor? O começo de tudo. O começo, a gente chama, tem um nome bonito que eu aprendi com o pastor JP e eu quero que vocês aprendam também. A gente vai estudar de 1 a 11, capítulos de 1 a 11, que é conhecido como... Gênesis, ele é dividido em 2 partes. Então, a história primeva, né? Olha que chique, história primeva. Que é um tipo de literatura, de escrita literária. Depois você tem a história mesmo contada depois, do 12 ao 50, que chama a história patriarcal. História primeva, história patriarcal. Então, teremos aí durante 4 episódios, 2 semaninhas, para aprender mais sobre a história primeva. E olha, a indicação são esses livros publicados pela RTM Editora, que é o Comentário Bíblico de Gênesis, da série Através da Bíblia, feito aí pelo querido pastor Itamir Neves. E esse daqui, gente, o 301 Perguntas, tá aqui. Eles podem ser feitos de forma separada, né? Não precisa ser o kit. Se você tem a Bíblia, você consegue responder 301 perguntas mesmo, para você realmente se debruçar no texto bíblico e aprender. O 301 Perguntas, ele é exatamente um formato para auxiliar você no estudo da Bíblia, para que você encontre as respostas dentro da Bíblia. Então, se você tem a Bíblia e tem o 301 Perguntas, tranquilo, você vai vendo as perguntas e vai procurando e vai respondendo elas no texto para ajudar no seu estudo. Eu preferi o kit, daí eu fiz com o auxílio do comentário junto com a Bíblia, que foi sensacional, porque o comentário traz algumas informações adicionais também, um pouco sobre o contexto, a cultura. Bastante. É muito bom. Então, gente, fica a dica, é sensacional esse material e a gente vai aproveitar. Ô, Michele, diga. O diretor está perguntando assim, e o preço é baratinho? É um preço muito acessível, gente. Eu nem lembro de cabeça, mas... Os livros da rádio são todos acessíveis. Sempre. Então tá fácil, loja.rtmbrasil.org.br. O Miguel, o Ed, o Tiago... Tiago, né? Isso. Tiago vai enviar para você direitinho material confiável. O site é seguro. Acesse loja.rtmbrasil.org.br. A gente vai começar agora esse episódio e essa série Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia.
Muito bem, querido pastor João Paulo Gouveia, eu gosto muito de estudar assim também a Bíblia, o contexto histórico, né? E hoje, como o pastor João Paulo mencionou também aqui já para Michele, né? O livro de Gênesis em sua categorização, a sua divisão aqui, né? Numa delas considerada, por exemplo, a parte literária. E falando em literatura, pastor João Paulo, nós sabemos que naquele contexto de Gênesis, né? Aliás, ali o contexto da terra, naturalidade do nosso querido Abraão, né? Ali na Mesopotâmia, já naquele período havia textos literários relacionados também à criação. Tem até um paralelo com o que seria o Noé, né? Dos mesopotâmios, seria o Gilgamesh, né? A epopeia de Gilgamesh. E tem também uma bem interessante, que o nome é até meio complicado, ouvinte. Marca aí, repete comigo. Enuma Elish. Enuma Elish. É um vocabulário aí semita, eu acho que origem suméria, babilônica, enfim, não sei. Mas eu já estou colocando isso daqui, pastor João Paulo, porque dentro dessa questão literária, né, do livro de Gênesis, que nós vamos também aqui mencionar, há paralelos de pontos que são até concordantes com a narrativa bíblica. E há curiosidades também, porque dá a impressão que aqueles povos eles mantiveram alguma memória, né? alguma narrativa oral dos ancestrais ali. Olha, houve a criação, teve um primórdio, por exemplo, do dilúvio, né? E a mesma coisa acontece também com pontos concordantes da criação. Então, vamos lá. Primeiro que esses textos eles são mais antigos do que o relato que a gente está dando. Uhum. E é exatamente aí que mora a coisa. Porque eles são... esses textos que você colocou, Enuma Elish e a epopeia de Gilgamesh, ela é bem conhecida. Sim. Tá? E por isso que quando você tem o relato de Gênesis no capítulo 1, principalmente, você vai perceber que o tipo de nomenclatura, o tipo de palavras que são usadas, elas remetem a esse tipo de literatura também. Então você pega lá o Gênesis no capítulo 1, que é o Bereshit Bara, né? Você tem o uso de um verbo que está colocado para Deus, entendeu? Sim, que é o Bara. Que vem de Levaró. Ele, na sua maioria, aparece ligado ao nome de Deus, mas ele também é usado em outros lugares. Sim. Mas é que tem muita gente que, não, esse é um verbo só usado para Deus, não é bem também assim, mas ele é usado para falar de alguma coisa assim de uma ação que não tem início, né? Sim. A grande questão é que ele vai usar várias palavras de lá, por exemplo, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O termo é muito parecido com o que aparece na epopeia de Gilgamesh e no Enuma Elish sobre as águas primordiais, onde o Ea era o deus das águas primordiais e tudo, onde vai ter a briga de Marduk e Tiamat. Para quem assistiu o Caverna do Dragão, né? Tinha lá o Tiamat, né? Marvel também teve um ali parecido. Então essa relação é que a gente precisa prestar atenção. Lógico que vai ter semelhança. Primeiro, que era uma literatura muito conhecida, que era um tipo de palavreado que também era usado nas literaturas de forma geral, e por ser uma literatura dessa época, é óbvio que também isso vai aparecer. Se você pegar textos hoje em dia, né, a gente lê os livros e tudo, você começa a ler só livro da década de 20, se você for escrever, você vai ficar usando nomenclatura da época de 20. Sim. Mas é cultural isso, né? Sim. Mas me parece que o autor do texto de Gênesis, ele tem muito cuidado, principalmente nesses primeiros capítulos, né, que estamos falando da criação, ele tem muito cuidado também para, ao mesmo tempo, dar uma agulhada nos povos que estão em volta, dar uma provocada, mas sendo assim entendido por eles, mas sem uma agressão muito forte. É mais assim uma coisa de um humor, entendeu? De uma coisa assim, de uma ironia. O texto parece trabalhar muito. Por exemplo, ele não fala que Deus criou o sol e a lua. Ele chama de Luminares.
ele chama de luminares. Então ele fala aquele grande que governa o dia, aquele menor que governa a noite. Esses são os luminares. Por que ele não chama de sol e não chama de lua? Porque era o nome de deuses, né? Claro. Para essa toda eles davam o nome de Deus Sol e o Deus Lua. Então ele já evita esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo tira a onda, né? Porque ele vira e fala assim, não é Sol e Lua, né? O grande e o pequeno que ele botou lá para governar o dia e a noite. Mas é um luminar. Você sabe o que é um luminar? Sim. O que é um luminar? Uma luminária. Uma luminária. Exatamente, está falando. Então, o meu Deus criou os deuses que vocês estão achando que são deuses. Exato. Isso que você está achando que é Deus foi meu Deus que criou. E mais ainda, ele apaga e desliga a hora que ele quer. O interessante é que a luminária ela não tem uma luz própria, né? Ela ilumina, é uma luz que você tem ali quando liga o interruptor, mas a fonte da luz não é necessariamente a lâmpada, né? Passa por ela. Aproveitando, só para contextualizar para o ouvinte perceber mais um pouquinho que interessante, não estamos falando que o autor de Gênesis, seja Moisés ou não, copiou alguma coisa da epopeia, só para você saber, ouvinte, o contexto, né? Olha só, há uma concordância assim, de pontos, a gente percebe que há uma memória, né, de narrativas daqueles povos, porque, por exemplo, o livro de Gênesis, ele começa com um caos, né? Tem um caos, a criação, e tem um caos, eu sei que você vai falar aqui, mas também lá na briga das entidades lá na epopeia de Enuma Elish, também é um caos, uma briga. Através dessa briga o ser humano é criado, ou seja, depois há uma ordem também, né? O importante dizer é isso, na Bíblia nós vemos que apresenta-se esse caos, aparentemente um caos, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, depois nós temos na criação um ordenamento, né? Isso aparece no capítulo 1 e 2. Dentro dessa questão do caos ainda, porque muita gente pergunta sobre isso, pastor João Paulo. Entre o versículo 1 e 2 de Gênesis. Alguns dizem que houve a criação de Deus, aí houve um caos, e aí então Deus ele recria tudo de novo. Então, o que você coloca? Bom, primeiro é o seguinte, alguns estudiosos vão entender que existe uma distância temporal entre o primeiro versículo e o segundo. O que é errado da gente entender. Mas por quê? Como eles enxergam isso? Então, calma. Né? Ele diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ok? E depois, a terra era sem forma e vazia. Peraí. Ele criou e deixou ela sem forma? Então eles vão entender que aí é um problema. A gente tem um problema também literário aí, né? De narrativa. Não. Que falta um artigo. Falta um artigo. No começo. Então a gente faz no princípio e tal, mas em princípio, né? Quer dizer, como se ele tivesse, de alguma maneira, começado alguma coisa e tipo, deixa aqui, entendeu? Sim. O que alguns estudiosos vão dizer? Que para mim, assim, é só uma ligação criativa, de que ele para a criação e ele vai cuidar do caso da rebeldia dos anjos. Entendeu? Os anjos, então, ficam rebeldes, vão fazer a ligação com o texto de Ezequiel e tal, que para mim é o rei da Pérsia, mas de qualquer maneira vão fazer essa ligação de que os anjos, então, se rebelam, ele vai lá cuidar desse problema que está tendo com os anjos e depois ele volta para continuar a criação. Bom... Criatividade a gente tem várias delas para colocar. Alguns vão entender que ela é apenas um título. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Está dando o início, está começando a coisa. Quando ele entra no versículo 2, e o versículo 2 é importante para a gente entender as coisas, por quê? Porque ele vai trabalhar um negócio que é muito simples, que é o tohu e o bohu. Sim. É o tohu vabohu, certo? Que é forma e vazia. Ela não tem essência. Ela não tem forma e não tem essência. O que ele está dizendo é que quando ele pegou, era uma massa disforme. É só isso que ele está dizendo. Mas essa massa disforme aparece a partir do nada. Sim. Ok? Aí que entra aquele verbo. Exato. Não existe matéria. Sim. Entendeu? Para ele criar as coisas. Porque se você pegar um negócio e falar assim, nossa, teve um cara que criou essa televisão. Exato. Que criou esse celular, que criou esse copo.
existiam elementos para que ele pegasse aquilo e formasse alguma coisa. Esse tipo de criação não é essa criação que está sendo esboçada aqui no primeiro capítulo. Está sendo esboçada que ele criou alguma coisa a partir do vazio. Não existe nada. O caos, na verdade, que você está trabalhando ou está pensando que ele existe, não é um caos no sentido de... destruição. De guerra, de destruição. É que a palavra portuguesa causa, ela denota isso, né? Mas é que o que acontece? Você tem o caos no sentido de não ter uma estrutura. Uma ordem. Uma lógica, uma ordem, entendeu? E é isso que Deus vai dar. Então, Deus é um Deus que faz com que todas as coisas tenham sentido, tenham propósito, tenham uma ordem, tenham uma estrutura. Sim. Porque isso é lógico para todo mundo. E se o que precisa, a gente... avançou um pouquinho no negócio, mas o que precisa entender de Gênesis, que é simples. O que parece para mim é Moisés, realmente, que está por trás do texto. Ele é a grande personagem do texto. Sim. Apesar de você ter vários estudiosos que vão falar da construção, com textos de Judá, textos de Israel, né? Sim, você tem vários elementos. Uma compilação, né? Como o uso do título Elohim e o uso do nome Yahvé, que aparece lá, e eles vão identificar um é daqui, o outro é dali, vários textos e tal. Sim. A baixa crítica vai fazer a divisão textual para tentar desmerecer o texto como um texto inspirado por Deus. Para quem não sabe o que é baixa crítica, para o nosso querido São os estudiosos que vão nas minúcias do texto. Então, eles identificam vários textos de tempos diferentes e também pegam um cara que eles chamam de redator. Tá? Então, eles chamam de a fonte javista, que é essa que aparece o nome Yahvé. A fonte elohista, que aparece o título Elohim, que vão aparecer nesses textos. Eles vão pegando esses textos como se tivesse um cara que pegou várias cartas, juntou todas essas cartas e costurou aí no meio. Num trabalho jornalístico, muitas vezes é assim que acontece. Pega um texto aqui, um texto ali, vai colar. Num trabalho de pesquisa, a gente vai pegando o texto, vai colocando ideia e a gente vai costurando. Eles pegam isso e dizem assim, aí, tá vendo? Não é inspirada, foi o homem que construiu. Ele pegou texto daqui e daquele lá, porque ele é político, Moisés é um estadista, é um político, então ele juntou esses textos para deixar todo mundo calminho. O que independe dele ser inspirado ou não. Não importa para mim quem montou, quem escreveu, quem fez. Eu sei que Deus está por trás do texto, de maneira geral, e o texto é inspirado porque se ele conduziu para existir uma compilação de textos, para mim tá ótimo já. A grande questão para nós é sempre olhar o texto de que existem perguntas por trás dele. Cada bloquinho que está colocado ali no texto tem perguntas, tá? Quando você vai pegar do 12 até o 50, a gente vai fazer num outro momento, parte 2 de Gênesis, a gente vai perceber que a pergunta é: como é que a gente chegou no Egito? Essa é a grande pergunta que está por trás. Eles estão escravos no Egito, Moisés vai entrar e vai falar, então bora, né, para a Terra Prometida, e eles vão... Como é que a gente chegou aqui? 400 anos eles estavam lá, né? E a grande pergunta é essa: se 40 anos ele é o exemplo de uma geração, você lembra 10 gerações? A gente até falou sobre isso. Anos, mais ou menos. Não dá para você lembrar. Você pode até ter pesquisado lá na sua árvore genealógica e falar, legal, meu avô era de tal lugar. Beleza. Mas a gente não sabe as raízes da coisa, por que tomaram tantas decisões, o que fizeram com que eles migrassem ou emigrassem. Que tenha sido documentado ou até passado oralmente, como se fazia também. Muito bem. Como não tinha isso, o Moisés fala, tá bom, eu vou explicar para vocês. Aí ele começa com Abraão, a gente falou sobre isso aqui. Depois ele vai para Jacó, depois ele vai para José. E ele diz assim, foi assim que nós chegamos no Egito. Exatamente. Entendeu? Para todo mundo lembrar como era o negócio.
E esse é o mesmo aspecto que está impresso nessa primeira parte de 1 a 11 É até de Gênesis. pedagógico também, né, pastor João Paulo? Totalmente. Então você imagina, o cara está perguntando assim, tá bom. Ele começa, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e os termos estão muito parecidos com esse, que a gente já conversou lá de Jonas. Sim. Também, a coisa do... de usar o suf, né? De usar o... Sim. O onomatopeia, do né? mar, não, o mar de juncos, de junco. né? Sim, e tal. Essas coisas vão ficar muito ali impregnadas, né? Sim. No texto. E ele vai dizer, então, a terra, ela... ou a criação de forma geral, ela era que nem a massa, a argila na mão do oleiro. Esse é um termo que é muito usado também, né? Para falar da nossa relação com Deus. Ele é oleiro, nós somos a argila. E bem pedagógica também, né? Extremamente pedagógica. Então, quando o cara fala assim, tá bom, no princípio, é que nem era uma vez. Era uma vez. Sim. Tá bom, a pergunta é, como é que começou tudo? De onde veio tudo isso que a gente está vendo? No princípio era assim. Aí ele começa, era uma vez? Senta aqui, moçada. Né? Acende a fogueira, bota já umas batatas ali, marshmallow na ponta do espeto. E é o que se fazia, eles sentavam em roda, né? Eles sentavam em roda e contavam histórias. No atabaque lá, no batuquinho nos lá. Nos tamborins. E ele começava, era uma vez, entendeu? E eles cantavam isso, né? Era uma forma, de novo, pedagogicamente, o cantar, a narrativa. Para falar a verdade, eles eram felizes, eram festivos. É interessante que esse texto literário de 1 e 2 aqui, literalmente ele é cantado, né? É muito lindo, né? O que a gente também precisa entender do texto em hebraico, ou do pensamento judaico, pensamento hebraico, de forma geral, é que a gente está acostumado a uma canção por rima e prosa. Exato. E lá no hebraico é diferente, ele é por paralelismos, né? Sim. Então, assim, é muito engraçado você ver, assim, como é que eles vão construindo essas coisas e vão ensinando pedagogicamente. A partir do alfabeto, como o próprio Salmo, né? O Salmo, como é que chama lá? 105? Não, Salmo... Agora, 119? É o maior. Eu acho que é esse, 19... Sim. Isso, então, aí você vai vendo que são todos em cima do alfabeto. Essa relação é muito interessante, porque ele está sentado com todo mundo e dizendo como é que as coisas apareceram. Então, nessa primeira parte tá bom, tudo isso que a gente vê veio da onde? E ele fala, então, não tinha nada, não existia nada, não existia matéria, não existia nada. E ele falou assim, haja luz. E já quebra o que seria a idolatria dos outros povos, para esse povo que está sendo ensinado agora, né? Total. Ou seja, não falou nada de guerra entre um Deus e outro, não. Ele colocou exatamente Deus ali. Uma dúvida. Essas informações, você acredita que Deus revelou para Moisés naquela experiência que ele teve no monte, que ele ficou 40 dias lá no monte, e daí Deus também entregou para ele os 10 mandamentos, os estudos apontam em que momento ele escreve, né, Gênesis, ou não tem Pergunte que eu também tive vontade de fazer. Não rola. Não tem. A gente não sabe esse momento, mas sabe que se o cara senta para ensinar ou senta para escrever, para anotar, para ficar para a posteridade, a grande questão toda tem relevância. E lembra, por que Deus promete terra para eles? Eu vou dar para vocês terra, e essa terra mana leite e mel, quer dizer, é uma terra de prosperidade. Sim. Por que Deus promete isso para eles? Para dar identidade. Identidade. Então, peraí, como é que eu faço identidade? Planto o cara na terra e escrevo. Exatamente. Coisas que ele vai poder passar para o filho, vai poder ler para o filho, vai poder fazer é um documento. Esse documento, ele é norteador da fé, percebe? Exato. Então, a ideia eu vou formar um texto, esse texto vai ser norteador, vai ser por aí que eles vão se guiar. Não tem mais um vazio, agora tem identidade. O povo estava completamente perdido, tipo, tá bom, o que a gente está fazendo aqui? Da onde a gente veio, para onde a gente vai? Não sei, vamos comer o que amanhã? Também não sei, será que a gente trabalha, deita e dorme? Ou a gente levanta? Qual que é o propósito dessa vida? Qual que é o propósito de tudo? Então, o cara documenta para que quando você fizer as suas perguntas,
o texto vai poder te orientar e te dar um norte para você seguir e encontrar o propósito e o sentido da vida de maneira geral na relação que a gente tem com Deus. Agora, o que a gente precisa observar é que são 6 dias e um dia ele descansa. Sim. Esses são 7. Ou cessa, né? Então a gente falou aqui... fala equivocadamente descansar, porque Deus não se cansa, né? É porque a gente outra coisa. Mas na verdade ele cessou, ele não descansa, não porque ele está cansado. Não é nem cessou. Porque ele continua imanente. Sim. Ele continua trabalhando na sua criação. Mas a palavra é que a gente usa no português. Mas qual que é a palavra de descanso? Descanso é... O que ele quer dizer com descanso? A gente chega lá. A gente chega lá, beleza. Vamos nos primeiros. Então, tá bom. A grande questão é que, para observar que os textos, lembra que a gente falou, Sim. Deus está falando sobre dar estrutura, Exato. dar organização, ok? Sim. Ordem. É isso que ele vai trabalhar. Mas o versículo 2, ele é fundamental para esse entendimento. Versículo 2, não capítulo 2. O versículo 2, né? O versículo 2 do capítulo 1 é fundamental. Por quê? Porque ele não tinha forma e era vazio. Exato. Sim. Quer dizer, era uma bolona de argila, certo? Agora ele vai pegar e vai começar a trabalhar. Ele vai dar forma primeiro, tá? Então, antes da Michele trazer essa xícara, né, para eu tomar água, ela teve que ter uma forma de xícara. Alguém foi lá, fez ela ter esta forma. Aí você foi lá e colocou água lá dentro. Então ela não tinha nem forma, ela era só um negócio, uma massa. Agora não, ela tem forma de xícara e ela tem essência de xícara. E ainda está vazia, no caso. Não, aqui está cheio. Na criação ali. Não. Ou tinha forma, né? Não. Ele vai primeiro dar forma. Dar então forma, o oleiro, isso. vamos imaginar o oleiro, né? Para quem gosta de filme, é Ghost, né? Tá lá o Patrick Swayze junto com a Demi Moore, e eles estão mexendo lá no vaso. Todo mundo acha lindo, que romântico, né? Os dois lá, lindo. Ele tá fazendo um vaso, lembra? É uma bola de argila. Pisa lá no pedalzinho, gira aquele negócio, aquela bola de argila vai girando, vai comprimindo ela, põe a mão dentro, ele vai abrindo assim, forma um vaso. Exato. Primeiro, um vaso. Muito bem. Primeiro ele deu forma. Por quê? Se ele jogar água em cima da massa, vai escorrer para fora, a gente perde a água. Sim. A essência que eu poderia colocar lá dentro se perde. Então, primeiro ele dá forma. E aí depois ele vai colocar coisa dentro. Se a gente vai observar, a gente vai no próximo bloco observar isso, que o primeiro dia tem relação com o quarto dia da criação. O segundo dia tem a ver com o quinto dia. Olha o paralelismo aí. Né? Exatamente. É esse que é o lance. Ele trabalha o paralelismo e ele vai fazendo essa relação. No primeiro dia ele dá forma. No quarto dia, ele põe coisa dentro daquela forma. Ele põe essência. Torru e borru. Torru va borru. Não é isso lá? Exato. Muito bem. Então, forma e essência. Então, ele dá forma, põe coisa lá dentro. Dá forma, põe coisa lá dentro. Dá forma e põe coisa lá dentro. Entendeu? E a gente vai ver isso no próximo bloco. Só agradecendo ao pastor João, lembrando a você que nos acompanha no YouTube, você está nos ouvindo pelo site, nós não estamos transmitindo, a nossa equipe está verificando, a nossa equipe está verificando, né? Já estão cientes ali. Por enquanto estamos só transmitindo pelo nosso site, pelo aplicativo, e você também clicando em estúdio ao vivo, acompanha com as câmeras dos estúdios. Exatamente. Mas olha, eu conto com a participação de vocês, viu? Mandem aí as dúvidas sobre Gênesis, esse início, né? Começo de tudo. Já recebi algumas mensagens aqui no WhatsApp e o nosso número é muito fácil. Salve o nosso contato, 11, que é o DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. E assim que a gente resolver essa questão técnica, a gente vai subir esse programa lá no nosso canal. E para você que está ouvindo no aplicativo, é possível assistir, como o Ricardo comentou. Lá no site tem a opção Estúdio ao Vivo. Se você quer ver o que acontece aqui no nosso estúdio, nos bastidores, é possível assistir pelo site também, ok? Você viu que dá para entender duas coisas que ela falou, né? Estúdio ao vivo,
ou nos Caminhos da Fé, estude ao vivo. Estude ao vivo, boa. muito bem. Gostei. É o paralelismo do pastor João Paulo Gouveia. Você está apontando para lá o que é? O Carlos está lá na produção agora, lá trabalhando, tá quase dormindo na mesa, o Stephanie tá lá junto com ele, e ele deve ter falado, meu Deus, que piada ruim, até baixou a cabeça. Não, o pior aqui para mim é que o pastor João Paulo tá olhando para trás aqui, à esquerda minha, e fazendo sinal, eu tô tentando entender o que ele tá querendo dizer. Aconteceu alguma coisa na parede, né? Eu tô ali. Muito, são os bastidores. A gente volta com você daqui a pouquinho com a sua participação. Tenha um pouquinho de paciência, pedimos a sua compreensão. Hoje, por enquanto, não transmitindo ainda no YouTube. A gente volta já já. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Atenção! Alerta urgente de última hora. Um vírus chamado RTM está se espalhando nas ondas do rádio e em todas as plataformas digitais. O vírus segue se multiplicando rapidamente. Mas a boa notícia é que ele é benéfico para a sua saúde espiritual. Portanto, você pode e deve ter contato com o próximo e espalhar o vírus da RTM com todos. A sua rádio favorita não para de crescer. Compartilhe com seus amigos e familiares. Se contagie conosco. RTM Brasil, para todo mundo ouvir. A espera acabou. Já está disponível a 14ª edição da revista RTM Brasil. Confira o avanço da sua rádio favorita e uma super entrevista sobre liderança cristã com Josué Campanhã. Tem também Espaço do Escritor, com Itamir Neves, além de novidades da programação e colunas especiais. Garanta agora mesmo em rtmbrasil.org.br/revista. RTM Brasil, para todo mundo ouvir e ler. A sua passagem para Paris 2024 é aqui, na sua rádio favorita. Toda segunda-feira, a partir da 1h. Acompanhe Atletas no Ar, com o quadro Histórias de Vencedores, vivências e relatos de campeões olímpicos e paralímpicos. E de segunda a sexta-feira, às 8h, no programa Fique por Dentro, tem boletim esportivo com as principais e últimas notícias da capital francesa. Faça parte da seleção de torcedores do Brasil. RTM Brasil, para todo mundo ouvir. Na Índia, a fé cristã é testada diariamente. Nossos irmãos são intimados pela violência que visa calar o testemunho cristão. Sua ajuda pode levar esperança e coragem em meio à perseguição. Permita que cristãos indianos sejam treinados para enfrentar a perseguição e viver sua fé. Junte-se a nós. Acesse portasabertas.org.br. Esta é a Transmundial, transmitindo direto de seu centro de produções em São Paulo, Brasil. Ouça também pela internet transmundial.org.br ou baixe o nosso aplicativo para tablet e smartphones. Transmundial, para todo mundo ouvir. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. De volta com você aqui no nosso programa, Nos Caminhos da Fé, Michele Gomes. É legal porque ele aperta o botão e fica... Aí respira. Muito bem. É muito doido isso, né? Por isso que é locutor, né? Locutor, né? Muito bem, ó, e lembrando que hoje não estamos transmitindo no YouTube, mas estamos transmitindo aqui na nossa programação. E tem um recadinho que o Kim, né, passou para você, o Luan também, né, Michele? Pra turma que gosta de acompanhar depois, a gente tá gravando esse programa e vamos subir no canal do YouTube assim que a gente resolver essa questão técnica. Então fique tranquilo, porque você vai poder assistir e compartilhar esse conteúdo aí para os seus amigos, para os familiares, para quem você quiser. A intenção é que essa mensagem chegue cada vez a mais pessoas. Ô, Michele, o Lafayette, conhece o Lafayette?
O meu marido ou outro É o Lafayette, o seu esposo, hein? Conheço, né? Tem que Ele conhecer. deve estar feliz, porque o pastor João Paulo, olha lá, Michele, põe aí o diretor Michele na tela. De rosa ficou muito bonita aí, né? Olha que bonita. É linda. Ficou muito gente, bem, eu ganhei legal, esse brinco ó. da Fabi. Ficou A Fabi, bonito. apresentadora do Mulher de Esperança. Aí, amiga, tô usando. O Lafayette vai ficar feliz aí. Boa. Mas esses meninos... Bom, deixa eu mandar um abraço aqui pra turma Manda. que tá acompanhando. Tem perguntinha, mas não tá ligada exatamente esse capítulo que a gente está estudando. Então, você dá uma mensagem para o nosso ouvinte. Eu não sei se você vai responder hoje ou se você prefere responder no episódio que a gente vai falar sobre o assunto, que é o Rodrigo. O Rodrigo Pimenta, lá de Minas Gerais, acompanhando direto aqui. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Que ele está falando sobre o tempo. Ele já está naquela fase, né? Ele queria entender se o tempo do Antigo Testamento a gente pode comparar com a mesma contagem que a gente tem hoje. Por exemplo... O Kairos e o então, Cronos. falando do início dos povos, a Bíblia cita que os povos antigos, os antigos viviam muitos anos. Ele cita o caso de Matusalém e outros. Ele queria saber se a contagem do tempo naquela época era a mesma contagem de hoje, de 24 horas. Mas a gente vai abordar sobre isso. Vai. Então a gente vai agora deixa ver para os dias e vai o comentar um episódio. pouco sobre isso. Então, Rodrigo, continue acompanhando a série que vamos responder a sua dúvida, tá certo? Eu vou até reservar aqui pra gente não esquecer no dia que a gente for falar sobre isso. Não, hoje a gente vai Já dá para hoje. falar sobre hoje? Então tá bom. E também mandar um abraço para Mariana Velasco, a nossa aluna assídua lá de Cuiabá. Aqui tá muito quente. Ela perguntou como está a temperatura por aí. Esquentou. Ontem à noite fez Esquentou. aquele frio e ela disse que em Cuiabá o calor está pegando. Tá muito bom essa aula. Início de tudo, muitas informações. Haja luz, em todos os sentidos. Vamos esse trazer haja luz luz. pro entendimento. Muito bem. E agradecer também a Sônia Regina, lá de Goiás. Ela falando sobre quem é o advogado da Bíblia. Ele tá gravando. Eu tô gravando porque minha filha mandou uma mensagem aqui. Ela tá lá na França, né? E eu tô gravando aqui. Manda uma luzinha aqui pra Aline lá na França. Alô, ó. Ô, Aline! Bem-vinda Muito nos Caminhos bem. da Fé. E a Elisângela comentou que tá dando umas pausas, mas você tá assistindo pelo site, depois dá esse retorno pra gente. Lá no YouTube, só reforçando, não estamos com transmissão hoje, excepcionalmente no YouTube, tivemos um probleminha técnico, mas vocês podem acompanhar o programa pelo nosso site, ok? rtmbrasil.org.br. A gente tem uma aba lá no site que é Estúdio ao Vivo para turma que gosta de assistir, tá certo, Elisângela? Depois manda um retorno pra gente como que tá o retorno aí para vocês também. Mas retomando, porque tem muita coisa para aprender, obrigada por todas as mensagens, surgindo pergunta eu faço depois aqui para o pastor. Muito bem. Bom, a gente então terminou o bloco anterior falando que existe então um paralelo entre primeiro e quarto dia, segundo e tal. Então a gente vai começar lá. Então olha o versículo 3. Então a gente já está na nossa mente que é um paralelo, que a construção é realmente de paralelo. Sim. E ele está focado no versículo 2, que é Tohu Vabohu. Sim. Forma, essência. Tudo bem? Sim. Aí a gente vai para o versículo 3. Então, só retomando, pastor, me perdoa. Ó, o 1, ele fala da criação, né? Deus cria a luz, separando, é isso? No capítulo, você fala o capítulo, né? Não, o versículo. Versículo mesmo. Estamos no né? versículo, capítulo primeiro. Não, eu estou confundindo com os dias, né? Não, tá. nem saímos aí. O primeiro dia começa no criação, né? Do primeiro dia, Sim. começa no versículo 3. Ele diz... Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foram-se tarde e manhã do primeiro dia. Beleza? Beleza. O que Deus fez nesse dia? Forma. O quê? Dia. Isso. Noite. Escuro e claro. Beleza? Certo. Agora olha o versículo 14. É o Vamos quarto lá. dia. Tá bom. Versículo 14 é o começo do quarto dia. Disse O Deus. que ele colocou lá? Disse Haja Deus? luminares. Os Haja luminares no Celeste. firmamento celeste para fazer separação entre dia e a noite. Sirvam eles de sinais tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas.
trevas. E Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. Muito bem. E Deus viu que tudo isso era bom, e foram-se tarde de manhã do quarto dia. Percebe? Então, lá no primeiro dia, ele faz esse negócio de forma. Depois ele bota Os luminares. o sol. A essência, né? A essência. Muito Percebe? bem. Mesma coisa vai acontecer no segundo dia com o quinto dia e no terceiro dia com o sexto dia. Olha lá o segundo dia, versículo 6. 6, tá. Haja firmamento no meio das águas, faça separação entre águas, e fez o firmamento e separou das águas que estavam debaixo do firmamento, das que estavam por cima dele. E assim foi. E o firmamento Deus chamou de céu, Certo. e foram-se tarde de manhã do segundo dia. Beleza? Ok. O que ele fez? Fez esse ar aqui. Exato. Esse lugar onde a gente tem Sim. ar. Ok? Sim. Essa coisa do céu aí. Essa coisa entre o universo e a água ou a Sim. terra, tá? Aqui água, ele vai dizer. Mas olha lá a partir do versículo 20. É 20, né? Isso. Aí ele diz: produzam as águas. Lembra, ele fez separação, água e firmamento. Olha o paralelo aí, né? Forma e essência. Exato. Então, produzam as águas que ele separou do firmamento, cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra. Quer dizer, nesse lugar, agora a gente tem água aqui embaixo, e ele mandou ter peixinhos lá. Sim. E nesse lugar onde tem ar, ele botou passarinhos. Exato. Ok. Forma, Sim. essência. Exato. De novo, ele está dando ordem para esse negócio todo. Abaixo do firmamento do céu, versículo 21. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo sua espécie. Ué, os E animais toda- vieram das águas então aí, pastor João Paulo? Opa, calma que tem um problema. O cara já começa junto os gametinhas, a evolução começa, né? E aí a gente vai entender uma coisa Interessante isso, interessante né? aqui. Uhum. E Deus viu que isso era bom, então Deus abençoou, dizendo: frutificai-vos, enchei as águas dos mares, multiplicam-se as aves sobre a terra, e foram tarde de manhã do quinto dia. Beleza? Beleza. Coisas que estão acontecendo aqui que são importantes, que trazem curiosidade. O que ele não está dizendo que tudo veio da água, ele está dizendo para prosperar os animais que são aquáticos. Sim. O mesmo termo que ele usa aí de grande animal, que é Sim. o Dag Gadol, que Sim. a gente falou quando Em fez Jonas. o estudo de Jonas, mesma coisa, são seres aquáticos, Sim. são grandes Sim. seres aquáticos. Agora, a gente traduz lá, bota peixe, porque a palavra é simples, de peixe, mas a ideia é de que eram grandes animais, né? E lá em Jonas parece que acontece a mesma coisa. O que a gente vê do texto? Primeiro, acaba com um negócio que a gente chama de panteísmo, no sentido de que tudo é Deus. Entendeu? A árvore é Deus. A gente vê hoje as pessoas abraçam as Como os árvores, povos à volta de porque é Israel, Deus. do recém-Israel ali Exatamente. estava formado. Muito né? bem. Então tá todo mundo falando assim: não, isso aqui é Deus, os animais são Deus. Você vai pra Índia, não pode tocar na vaca, porque a vaca é Deus. Você não pode tocar no macaco, porque o macaco é Deus. Não pode matar a barata, porque vai que é um antepassado seu. Fica essa confusão assim desse panteísmo, né? Dessa coisa de misturar Sim. a criação com a divindade. Sim. Primeira coisa que a gente vê aqui no texto: não existia nada, só Deus. E ele cria. E ele não está dizendo: eu estou fazendo uma parte de mim. Não, isso aqui sou eu. Não, ele está criando uma coisa que é completamente a parte A dele. parte. Por isso Deus é santo e santíssimo. Porque ao mesmo tempo que ele trabalha dentro da criação, que a gente chama de imanência, Sim. ele está dentro da criação trabalhando, certo? Ele é transcendente, completamente transcendente. O que quer dizer isso? Ele não se confunde com a sua criação. Você pega Gênesis no capítulo 1, são duas coisas completamente diferentes. O Criador e as criaturas. O que está criando e o que está sendo criado. São diferentes, não se juntam em nenhum momento. Percebe? Apesar de nós sermos essência de Deus, ao mesmo tempo, ele não se confunde sua natureza conosco. O que ele vai fazer depois? Ele vai trabalhar com uma coisa que é pessoalidade. Então ele vai
criar os seres humanos um pouquinho mais para frente, a gente vai ver isso mais para lá, mas ele está criando os seres humanos e ele põe como uma fagulha de si, como uma centelha. Tem a ver com... É a coisa do espírito que está nele. Vamos criar ele, a imagem nossa. Ele é parecido com a gente. Um DNA, ele não é sei. Deus, ele é cristão. Não. Não. Nada a ver. Não. É porque tem um cara aí que fala que encontrou, né, o DNA. Eu acho que é bom até trazer essas heresias. suposições só pra gente deixar claro o que é e que não é, né? Não. É criação. Criação pura. Ponto. Agora, é a pedra preciosa da coroa? Claro que é, da criação. É claro que o ser humano, ele é a pedra preciosa da criação. É o ponto alto, né? Nossa, ele é o ápice da criação. Isso fica explícito no texto bíblico. Extremamente explícito em todos os momentos, Sim. entendeu? Tanto que ele pega o ser humano e bota para governar sobre a criação. Exato. E aí é que tem um negócio quando a gente fala do Satanás, né? O Satanás, ele é inimigo de Deus? Ele é uma besta, mas burro ele não é. Não. Você entendeu? Porque ele sabe que não pode Ele comer. é inimigo da criação. Porque existe um abismo intransponível, se eu pudesse usar esse texto que está lá no Novo Testamento, não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas qual a diferença entre a criação e Deus? Ele é o Criador. Nós somos criação, ponto. Sim. Nunca a gente vai parecer com ele, nunca a gente vai ser igual, nunca a gente vai ser Deus. Peraí, calma aí. Mas é aquele texto no Novo Testamento que fala que assim como ele é, nós seremos. Então, nós estamos falando do quê? Separação, santidade, a ideia de viver plenamente. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer: hoje nós o vemos como em um espelho. Sim. Não sei se vocês viram o Pipoca de Graça que a gente falou sobre, com o Tiago Sinato, que a gente falou sobre Indiana Jones, e ele trouxe um espelho antigo. Sim. Cara, é uma pecinha de metal, assim, você vê a coisa toda meio bagunçada. Esse é o espelho. Ofuscado. E é esse que Paulo está dizendo. Ainda nós o vemos como num espelho, a coisa meio turva, meio torta, mas um dia o conheceremos face a face, assim como ele nos conhece. Quer dizer, nós o conheceremos plenamente. Entendeu? Totalmente. É óbvio que isso Paulo também está falando, porque não tem como a gente conhecer Deus plenamente, porque ele é tudo em todos, né? Ele é muito largo, muito profundo, né? Muito alto, muito intenso, né? Difícil da gente, mas durante a eternidade a gente vai chegar nesse lugar. A relação com o tempo, que o nosso ouvinte aí também perguntou, é porque ele fala, e fez-se tarde e manhã, né? Aí você fala, mas não é manhã, tarde e noite? Por que tarde e manhã? A ideia de marcação temporal. Ele não está dizendo que o dia é de 24 horas, ou é de 12 horas, ou nada. A criação ela é tão perfeita, e depois você vai estudar um pouquinho sobre o design inteligente, e você vai ver que existem exageros também, né, na coisa toda, mas o que a gente percebe nesse tipo de coisa é que é tão perfeito. Por que o Sol, a rotação, a translação, por que ele tem essa inclinação? Qual a distância, né? Qual o fator da Lua na rotação e na translação? Se está mais perto, a maré que fica. Se a gente tivesse 1 milímetro para frente mais perto do Sol, a gente queimaria. Se a gente tivesse 1 milímetro um pouquinho mais para trás, a gente congelaria. E grande coisa, só pode existir de verdade vida na Terra, por quê? Porque como ela gira em torno do seu próprio eixo, numa inclinação X lá, que eu não me lembro qual que é a inclinação, ela esfria durante a noite e esquenta durante o dia. Exato. Entendeu? E ela vai mantendo a temperatura equilibrada. Que incrível, né? Você entendeu? Só pode existir vida na Terra por causa disso. Aí você fala assim, milimetricamente calculado. Aí você vai ver a posição que todos os astros tá mudando, porque o tempo está mudando tanto que eu acho que o negócio você vê como os planetas estão colocados, porque a gente tem uma rede de proteção, porque tem erupções no Sol. Exato. Sim. Tanto de calor quanto de objetos que são jogados na nossa direção.
Mas a gente tem uma rede de proteção de planetas que estão à nossa frente, que também vão defendendo a gente. Tanto do que vem dos outros astros que estão colocados, que têm suas erupções no universo e que jogam isso também para cima de nós, assim como o Sol. E a gente vai ficando protegido nesse lugar. Gente, A maneira como a nossa galáxia ela está posicionada num lugar que toda a radiação que a gente tem nos outros movimentos alcançam a gente de maneira saudável para manter a vida em ordem. Porque Deus, ele trabalhou tudo em ordem. Ele colocou tudo numa estrutura lógica, numa estrutura onde temperatura, tempo, tudo é colocado de maneira muito organizada. O tempo, para mim, sempre foi de 24 horas. Mas a ideia aqui é de marcar o tempo. Por quê? Se não existisse o tempo cronológico, como você tinha falado, que você tem um tempo cronológico, um tempo kairótico. O tempo kairótico é esse tempo da eternidade, esse tempo de Deus. É um tempo que não tem marcação. Sim. Tá? Não tem barreiras. Mas por que Deus põe barreiras? E a gente chama de cronos isso, de cronológico. Por que ele põe barreiras? Marcação. Mas por que ele faz essas marcações? Para que a gente possa organizar, se organizar. Para que a gente possa se perceber separado um do outro e separado de Deus. Porque se não existisse as barreiras de tempo, você ficaria completamente perdida dentro do cosmos. Você não tem o que se pegar, a gente é limitado. A gente precisa, A gente precisa da marcação temporal. Do tempo, local. Escuro, noite, dia, horário de não sei o que lá, nascimento, comemora o nascimento, Natal, Páscoa. A gente vai se orientando pelo tempo. O tempo é a chave do negócio. Agora é interessante. Se não existisse a marcação temporal, a gente ia ficar dentro lá do cosmos e não ia se perceber diferente das coisas. A gente ia se perceber fundido no processo. Mas Deus ele é tão maravilhoso que ele marca o tempo para que eu possa me apegar e me perceber como uma pessoa separada de você. Separada dele, separada da árvore, da caneca, do próprio Deus. Entendeu? É nessa separação que a gente pega. Vocês assistiram a websérie de Jonas? Sim. Então tem uma hora lá que eu falo assim, olha, algumas vezes a gente perde, a angústia é muito profunda, e a gente perde a noção do tempo. E a gente fica perdido lá dentro. É preciso fazer totens, marcações temporais. Você precisa ir marcando. Você pega no Antigo Testamento, o povo está caminhando e toda hora eles vão lá e lá fazem um monumento e marcam aqui, até aqui Deus me ajudou. Os limites, né? E eles vão botando essas marcações que eles não estão falando. Os marcos. Foi lá no marco que o pai Abraão fez não sei o que lá. Isso eles vão nos traz a memória também. Sim. Eles vão lembrar disso. Lembra? Jesus com a mulher samaritana, Questões ela falou isso. Você está dizendo que você é maior do que o que fez o buraco? Claro que eu tô. Jesus fala. Porque eles estão lembrando dessas coisas e eles se entendem na sua identidade, na sua pessoalidade por causa dessas marcações. Nos momentos de dor e de angústia, o que é necessário fazer? Marcar o tempo. Então você marca com monumentos, vamos dizer assim, com coisas que te façam ver que você está andando. Sim. Porque muitas vezes as dores são tão intensas e a gente fica tão perdido lá dentro porque o tempo acaba. E aí a gente não sabe se está saindo, se não está, a gente não se entende lá, e a angústia toma conta da gente. É o caos. Quando a gente vai marcando o tempo, a gente vai vendo, uau, eu estava aqui, ó, e agora eu estou aqui. Entendeu? Estava naquele lugar, agora eu estou neste lugar. Eu passei por isto aqui, passei por aquilo ali, passei aquele outro lá, e agora eu estou aqui. Percebe? Sim. É o tempo que faz isso. Deus é tão maravilhoso. Quando ele cria todas as coisas, ele já marca o tempo, porque ele vai fazer você dentro do tempo, para que você já, quando criado, já se perceba diferente dos outros e entenda a sua própria pessoalidade. O tempo é um dos componentes da dimensão, né? Nós temos o espaço, o tempo, né? Largura, profundidade, comprimento, o tempo, enfim. Tá. Jesus, o primeiro Adão, né? O homem terreno, Cristo ressurreto, é o segundo Adão. Ele atravessa paredes.
ele também está além de uma questão da dimensão do espaço-tempo, né? Que incrível, Então, esse corpo glorificado aí, dessa recriação. Não vamos nem entrar nesse tema agora. Mas é que você falando isso, eu fiquei comparando. Você tem um filme que chama Interestelar, você viu? Já assisti. Já assistiu? Já. É com o Montgomery? Não, como é que chama? Não lembro agora. Acho que vocês falaram sobre esse Anne filme Hathaway no sim. Pipoca de Graça. Você tem uma coisa, e a Bíblia é tão maravilhosa, e esse filme parece assim muito bíblico, né? Apesar de não sê-lo, né? Tentar assim uma coisa mais científica, mas ele diz uma coisa lá que para mim é muito bíblico. Qual a única coisa que tem poder de atravessar o tempo e o espaço? A única coisa que tem a poder... única coisa que consegue transcender de verdade o tempo e o espaço. Tanto do movimento kairótico quanto do movimento cronológico. A única coisa ou quem? A única coisa. A única força que é capaz de transcender o tempo. A luz? Não. Começa com A e termina com amor. O amor. É só o amor que pode fazer isso. O filme termina com essa claro questão que sim. mesmo, exato. O amor de Deus é tão intenso que ele consegue atravessar a barreira do tempo kairótico para o tempo cronológico para poder salvar você. É no tempo que essas coisas acontecem. Que legal. E esse filme é tão poderoso que ele passa o tempo para encontrar a filha, ele atravessa, porque foi o amor dele. Foi o amor. Sempre o amor. Essa é a única força. E para mim o texto bíblico está falando disso o tempo todo. De que o amor tem a capacidade de ser transversal, de entrar e atravessar tudo para alcançar você. Rapaz, como um bom assembleiano aqui, já estou até lembrando aqui também, pastor João Paulo, que os discípulos estavam num caos do medo ali, por causa do medo da morte, Jesus morreu, de repente ele atravessa as paredes do espaço-tempo ali, demonstra o seu amor para aqui. Lá é físico. Mas quando você pega esse aqui, só para a gente finalizar em um minuto, você vai ver então que o terceiro dia tem a ver com o sexto dia e ele entra no seu descanso. E assim, puxa, Deus ficou fadigado, né? Porque ele trabalhou muito, 6 dias, né? Alguns vão dizer que são eras, né? Alguns vão dizer que são 24 horas mesmo. Sim. Mas não importa. Importa que o que se entende é que ele criou todas as coisas a partir do nada, que a gente chama de ex nihilo, né? Exato. Partir do nada. E ele faz a marcação temporal e trabalha com ordem, forma e essência. Ele entra no seu descanso. Mas o que quer dizer descanso aí? É alguém que está cansado e foi para a rede? Eu já ouvi algo falando sobre desfrutar. Isso. É um tempo de desfrutar Contemplação. a criação, né? Então, mas vamos lá. Eu fico o dia inteiro fazendo uma carne lá. Então, levo lá 5 horas para fazer uma carne no forno. E 5 para comer. Depois que eu tiro, tal, não sei o que lá. Mas depois que ela está pronta, o que eu faço? Você fica contemplando ela. Não, eu vou desfrutar. Vai degustar. A ideia é de desfrutar. Sim, sim. Mas ainda para nós tem uma outra lição, que é realmente de descansar a alma. É de alguém que aproveitou tudo o que ele fez. Ele fez e ele aproveitou. Ele fala pra gente, vai descansar no 7º dia. Tem que ter um dia onde você realmente vai falar, não vou produzir. E Deus vai me sustentar. Sim. E a gente descansa nele, quer dizer, de confiar, de quem confia nessas coisas. Quando ele diz, e Deus viu que ficou bom, era coisa do confiar, de que a gente ia poder confiar, porque aquele negócio ficou muito legal. Você entendeu? Calma aí, ele tá falando, calma, meu, descansa, meu. Olha o que eu fiz, vai aproveitar o que eu fiz, entendeu? Eu também estou aproveitando todas as coisas que eu fiz. Isso precisa ficar muito nítido para todos nós. Interessante que esse Shabat ou sábado, né, vem do descansar, mas é muito profundo essa palavra mesmo para a gente compreender todo o significado disso. Não dá para limitar, né? Muito bem, finalzinho, né, Michele? Que estudo incrível, mas calma, porque quinta-feira nós vamos falar sobre homem, mulher e queda. Eita, então entra aí, capítulo 2 e capítulo 3, é isso, né? É provável. E reforçando a turma que está chegando agora, se você quer se aprofundar sobre o estudo do livro de Gênesis, a nossa indicação são
Comentário Bíblico de Gênesis, da série Através da Bíblia, do pastor Itamir Neves, e tem também este livro 301 Perguntas para desvendar o livro de Gênesis. Eu recomendo, eu fiz esse estudo, respondi as perguntinhas. Você pode responder este livro aqui apenas com a Bíblia, mas se puder comprar o comentário bíblico, é muito legal, porque daí você tem uma análise mais ampla, né, sobre o livro, vale muito a pena. Então, a gente se encontra quinta-feira, porque daí a gente vai falar mais sobre o capítulo 2 e o capítulo 3, sobre a criação do homem, da mulher, e tem tantas polêmicas, né, quando a gente fala sobre esse assunto, e a questão da queda, vai ser bom demais, pastor, tô ansiosa para quinta. A gente chega lá. Muito bem, que pena, hein? Terminou aqui. Ô, chefe, daqui a pouco vai ter que ter 2 horas de programa aqui. A gente está querendo. Muito bem, olha, muito obrigado e pedimos a sua paciência. Hoje não tivemos pelo YouTube ao vivo, mas subiremos, vai ficar disponível lá em YouTube, no @RTM Brasil. Acesse lá o canal, se inscreva, curta, dê o joinha. Obrigado ao Kim, obrigado ao Luan, obrigado Michele, obrigado pastor João Paulo Gouveia. É nóis. Até quinta, gente. Amanhã, quarta-feira, tem pipoca de graça. Às 10h20. É 10h20. 10h20 da manhã. A gente volta com você na quinta. Tchau. Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia.